E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Levante a sua cabeça, por favor, um instante, e olhe para mim. Eu quero desafiar a cada um dos irmãos, para que nestes últimos 52 dias do ano de 2021, você embarque conosco em uma jornada, em direção a uma grande reconstrução, em todas as áreas da sua vida. Reconstruir, fala comigo, reconstruir é fundamental. Ao longo destes 11 meses, quanta coisa na nossa vida sofreu um processo chamado desgaste. Quanta coisa na nossa vida nestes de janeiro até agora, ou para algumas outras pessoas até já faz algum tempo, que algumas áreas da sua vida vem sofrendo desgaste. O que é esse desgaste, pastor? Com o passar do tempo, todas as coisas que a gente usa ou que a gente deixa de usar, elas vão deteriorando, elas vão se desgastando, elas vão perdendo a sua forma, elas vão perdendo a sua finalidade. Por isso, reconstruir é preciso. E eu quero encorajar a cada irmão, a cada irmã, para que nos próximos 7 domingos a partir de hoje, você receba diante deste altar 7 ações poderosas para reconstruirmos 7 áreas da sua vida, onde com toda a certeza os desgastes estão acontecendo, onde certamente um certo nível de deterioração está acontecendo, e não podemos jogar fora, precisamos reconstruir, porque todas as coisas na sua vida, elas têm valor. A tua família, ela pode estar desgastada, mas ela tem valor. O teu trabalho, a tua vida profissional, a tua vida financeira pode estar desgastada, mas ela tem valor. E hoje, nós vamos trabalhar uma área muito importante da nossa vida. A cada semana nós vamos trabalhar uma área. Você sabe que a gente trabalha com a palavra, mas de uma forma bem prática. Porque de nada adianta a gente subir aqui no altar e ficar contando um monte de teorias difíceis, que você primeiro não vai entender, e até muitas vezes quem fala não sabe do que está falando, não entende o que está dizendo, e você não vai conseguir aplicar nada disso na sua vida. A palavra de Deus, ela é simples, ela é prática. É para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos trabalhar a reconstrução, fala comigo, a reconstrução dos relacionamentos.
A área dos relacionamentos, irmãos, é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não criou ninguém para ficar sozinho. Deus não criou ninguém para ser para sempre um solitário. Quando Deus criou Adão, criou o jardim, criou os animais, Ele disse: isso é bom. Viu o Senhor que era bom. Mas Ele começou a perceber que Adão olhava para os animais e cada um, conforme a sua espécie, tinha o seu par. Mas Adão ainda estava sozinho. Então Deus diz: eu vou fazer para ele uma companheira, uma adjutora. Eu vou tirar da sua costela aquela que vai ser osso dos seus ossos e carne da sua carne, e eles serão um só. Aí quando Deus apresenta Eva para Adão, quando Adão desperta do seu sono, da primeira cirurgia da face da terra, quando Adão desperta e ele encontra Eva, Adão fica de cara apaixonado, foi amor à primeira vista. E aí Deus diz: viu o Senhor que isso era muito bom, porque agora Adão, sua obra-prima da criação, não estava mais sozinho. Salmos 68, 6, a Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Agora, é muito importante que você entenda que não basta cultivarmos, termos relacionamentos. Precisamos nutrir, gerar, construir e manter bons relacionamentos na nossa vida. Ou seja, não basta termos companheiros, termos relacionamentos, precisamos ter bons relacionamentos. Diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Por que isso, pastor Júnior? Porque a qualidade dos relacionamentos que você tem vai determinar a qualidade de vida que você terá. Não tem aquele negócio, a gente vê isso muito na televisão, naqueles programas policiais, a pessoa lá presa, né? A mãozinha para trás assim, e aí vem um repórter e diz: ah, mas e aí, qual que é o seu envolvimento? Aí a pessoa fala assim: não, eu não estou envolvido com nada disso não, eu só estava no lugar errado, na hora errada. Eu só estava perto das pessoas erradas, na hora errada, no lugar errado. Não basta ter relacionamento, se envolver com qualquer um. Você precisa cultivar em sua vida relacionamentos produtivos, relacionamentos que vão te levantar, que vão te erguer. Por isso é que a gente é a igreja. Porque aqui não tem um querendo derrubar o outro, pisotear o outro, acabar com o outro, difamar o outro, estragar com a vida do outro, nada disso. Aqui os diferentes, que ninguém aqui é igual, graças a Deus por isso, é a multiforme graça de Deus. Aqui os diferentes se reúnem e aprendem uma grande lição. Qual é a lição que a gente aprende na igreja, pastor? É que o amor de Cristo que nos aproxima é muito maior do que as diferenças que nos afastam. Eu sou muito diferente de você. Você é muito diferente de mim. Você pode gostar de coisas que eu não tolero, ou eu posso gostar de coisas que você não suporta, mas quando a gente entra aqui, as nossas diferenças, elas encolhem, e aquilo que nos aproxima se expande. É o amor de Cristo, esse amor ágape que está sobre nós, essa bandeira que é o amor que está sobre a nossa vida. Quantos recebem essa palavra? Digam glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, se você acredita. Formar bons relacionamentos, escolher a dedo quem são as pessoas com quem você se relaciona. Eu até uma vez encontrei uma pessoa que ela costumava dizer assim: eu prefiro ter poucos bons amigos do que ter muitos
péssimos, maus amigos. Formar bons relacionamentos é difícil, é uma tarefa complicada. Mas conservar estas alianças é mais difícil ainda. Encontrar uma pessoa em quem você possa confiar a ponto de entregar o seu coração, os seus segredos, é difícil. Mas manter esse relacionamento, preservar essa aliança é ainda mais difícil. Sabe por quê? Porque a vida, ela sempre vai nos apresentar inúmeros motivos, inúmeras razões para que a gente venha romper os nossos relacionamentos, para estragar as nossas alianças. Um exemplo de uma coisa que estraga os relacionamentos é a distância. Uma boa amizade ou um relacionamento afetivo, conjugal, que tem como obstáculo a distância. Não tem aquela história do namoro à distância? Agora inventaram um casamento à distância, que o casal casa, mas não vive na mesma casa, não convive um com o outro dia a dia. Um mora muitas vezes até numa cidade, outra mora no outro, um outro estado. É muito difícil você conseguir sustentar um relacionamento de qualidade quando existe o obstáculo da distância. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quem aqui tem familiares que moram longe de você? Eu, por exemplo, tenho família, minhas tias, meus primos, moram no estado de Minas Gerais, outros moram no Espírito Santo, outra parte da família mora em Brasília. Eu não estou falando isso com maldade, mas me entenda, estou falando claro com você. Até os nossos relacionamentos familiares, você tem vínculo de sangue com pessoas, mas por causa da distância, muitas vezes é mais fácil você conseguir ter um sentimento mais próximo, ter uma amizade mais próxima, um vínculo mais profundo com um estranho, mas que você convive com aquela pessoa todo dia, do que com um familiar seu que mora distante. Muitas vezes você vai sentir mais falta de alguém que você convive todo dia e que vai para longe, do que com alguém que é sangue do seu sangue, mas que você não tem aquela convivência, porque mora longe de você. E o texto sagrado de Neemias capítulo 1, a gente encontra justamente isso. Quem foi Neemias? Neemias foi um daqueles que, da geração dos descendentes dos israelitas, dos judeus, dos hebreus, que foram levados cativos para a Babilônia. Neemias, ele vivia numa terra distante. Neemias vivia uma época que a história nos conta como o cativeiro, o exílio na Babilônia. Neemias era um descendente daqueles que haviam sido levados de Israel. Neemias passou muito tempo da sua vida, ou a maior parte da sua vida, na Babilônia, longe da sua terra natal, longe das suas raízes. E o texto sagrado nos começa a apontar para uma direção que, muito embora Neemias vivesse muito tempo longe da sua terra, longe da sua origem, longe da sua família natal, ele ainda pensava, ele ainda sentia, ele ainda nutria algum tipo de sentimento por aqueles relacionamentos, talvez pessoas que ele nem conhecia, mas que ele tinha uma ligação, um vínculo com elas, apesar da distância. E aí, quando a gente começa a ler o texto, a gente encontra nessa passagem falando de dois tipos de pessoas. O primeiro, que eram aqueles que estavam na Babilônia, aqueles judeus, aqueles hebreus que estavam longe de casa. E um outro grupo de pessoas eram aqueles que estavam em Jerusalém, que continuaram vivendo na sua terra. E quando a gente começa
a entender a Escritura Sagrada, certo dia, Neemias recebe no palácio, porque Neemias era copeiro do rei. Neemias, ele tinha uma responsabilidade muito grande. O rei, ele não comia e nem bebia nada que lhe era oferecido diretamente, porque havia um perigo muito grande que ele fosse envenenado, de que ele fosse prejudicado, sua vida fosse prejudicada, colocasse alguma coisa na sua bebida ou na sua comida. De modo que o rei tinha copeiros, ele tinha pessoas de sua extrema confiança, que antes que o rei comesse qualquer coisa, quem comia primeiro, quem bebia primeiro era o copeiro. O copeiro era aquele assessor direto, aquele que estava sempre com o rei, aquele que abria a porta do carro para o rei entrar, aquele que abria a porta do escritório, do palácio, da sala do trono para que o rei pudesse entrar. Esse era Neemias. Mas muito embora Neemias vivesse até numa condição melhor, porque ele vivia no palácio, auxiliar direto do rei, ele ainda sentia falta da sua origem, das suas raízes. E um dia Neemias recebe no palácio a visita de Anani, um dos seus irmãos, e alguns outros de Judá. Alguns hebreus vieram à Babilônia para dar para Neemias notícia da sua terra. E as notícias foram as piores possíveis. Ô Neemias, como é que está lá a nossa terra? Como é que está lá o nosso povo? Como é que está a nossa família? Neemias, a coisa lá está feia. O povo lá está em miséria, desprezo, insegurança e destruição. Neemias, o quadro lá em Jerusalém, o povo lá está triste demais, a coisa lá está ruim, o povo vive em miséria, foram esquecidos, foram abandonados, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, ou seja, a cidade está insegura, a cidade foi destruída, a situação é a pior possível. E assim a gente pode trazer para os nossos relacionamentos. Olha para mim, por favor. De um tempo para cá, quanta coisa deteriorou, desgastou, foi destruída na nossa vida. Quantos relacionamentos foram, por exemplo, prejudicados por causa dessa pandemia que já há quase 2 anos assola o mundo? Quantas pessoas estão sendo diariamente destroçadas porque uma hora elas recebem a notícia, vai melhorar, a coisa está melhorando, as coisas estão abrindo, as festas estão acontecendo, as pessoas começaram a fazer normal, está trabalhando normal, está viajando normal, está fazendo isso, aí daqui a pouco não, vai parar tudo de novo, vai fechar tudo de novo, as internações subiram de novo, os casos aumentaram de novo, a doença alastrou de novo, apareceu agora uma nova doença. E a pessoa fica naquela, e aí, vai melhorar, vai piorar, o que eu faço? Eu saio de casa, eu fico em casa, eu vou trabalhar, eu peço demissão do emprego, o que eu faço com a minha vida? O que restou dos vínculos familiares e afetivos depois de tudo o que a gente viveu? O que restou da sua fé, do seu ministério, diante de tantas tentações, perseguições e esfriamento espiritual deste tempo? Porque eu preciso que você entenda, olhe para cá, que eu estou falando dos relacionamentos em forma de cruz. Existem os relacionamentos na horizontal, que é os relacionamentos que nós temos uns com os outros. Mas também tem os relacionamentos, e esse é o mais importante, na vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Ontem
Eu fui ministrar na inauguração de uma congregação num bairro. E interessante, pastora, não teve um bar. A gente daqui para lá, nós passamos na frente de muitos bares e eu não vi um bar vazio. Muitas pessoas estão com o seu relacionamento horizontal aparentemente bem. Elas têm amigos, estão se encontrando, estão sorrindo, estão conversando, estão abraçando, estão comendo, estão bebendo, estão curtindo a vida. Nós não estamos falando mal de ninguém. As famílias voltaram a fazer as festinhas, as reuniões. Glória a Deus por isso. Mas isso é horizontal. Mas e esse aqui, ó? Aqui, bacana. Maravilha. Mas e esse aqui, ó? Churrasquinho fim de semana, maravilha. Noite do hambúrguer, noite da pizza, maravilha. Mas e esse aqui? O que restou da sua vida espiritual diante de tanta coisa que está acontecendo à nossa volta? Quantas pessoas inseguras, quantas pessoas egoístas a gente tem visto, quantas pessoas autoritárias a gente tem visto na nossa geração. E aí vem a notícia: Neemias, o seu povo está sofrendo, a sua terra natal está destruída. Neemias recebe essa notícia. Mas hoje de manhã, eu quero mostrar para você que a reação, fala comigo, reação, fala mais forte, a reação de Neemias diante das notícias que ele recebeu, são as chaves que vão desatar a reconstrução de todos os nossos relacionamentos para a glória do Senhor Jesus. Para quem gosta de anotar, Neemias recebe a notícia: tua família está em miséria, tua cidade está destruída, teu povo está esquecido e humilhado. E aqui a gente aprende a primeira lição. Faz comigo, número 1. Vamos lá, mão de pregador, vai. Número 1. Para reconstruir é preciso se importar. Para reconstruir é preciso se importar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só investe naquilo em que você se importa. Você não investe numa coisa que você não está nem aí. Você não investe naquilo que não significa, naquilo que não representa nada para você. Você só investe naquilo que é importante para você, naquilo em que você se importa. E para reconstruir relacionamentos, você precisa se importar com as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento com você. Deixar as coisas como estão é muito mais fácil. Reconstruir é difícil. Reconstruir um relacionamento partido, reconstruir um relacionamento desgastado é difícil. Reconstruir um casamento desgastado é difícil. Deixar como está, abandonar, partir para outra, talvez seja a solução mais fácil, mas não foi isso que a gente aprende com Neemias. Você não pode ser como aquelas pessoas que dizem assim: deixa estar, deixa que o tempo se encarrega de resolver as coisas. O ensinamento que a gente recebe é que nós não podemos permitir que a tristeza, que a ira, que a mágoa desse dia deite conosco na cama e amanheça conosco no próximo. Se você tem alguma coisa para resolver com alguém, não vai dormir com essa indefinição.
resolve, e no outro dia, você vai recomeçar tudo de novo. Olha para cá. Neemias recebe a notícia, e quando Neemias recebe aquela notícia, nós lemos no texto, Neemias se condoeu com a situação do seu povo. Neemias vivia uma situação melhor, mas ele era escravo, ele era cativo, ele era empregado. Ele tinha onde morar? Tinha. Ele tinha uma posição confortável, um cargo de confiança no governo de Artaxerxes? Tinha. Neemias tinha uma condição, olha para cá, presta atenção. Presta atenção. Eu estou dizendo que para reconstruir relacionamento, você tem que se importar com aquilo. Aquilo tem que representar alguma coisa para você. Neemias estava numa situação melhor. Seria fácil para Neemias dizer assim: eu não tenho nada com isso, eu nunca nem fui lá, eu nem conheço, eu conheço a terra de ouvir falar, eu conheço Jerusalém, eu conheço aquela, eu já nasci aqui na Babilônia, ou eu vim para cá pequeno. A divergência na história. Há quem interprete que Neemias nasceu na Babilônia, e há quem interprete que Neemias foi pequeno para lá. Mas seja qual for o caso, ele podia ter dito assim: bom, quem está lá que se vire, eu já tenho muita coisa para resolver. Não é assim que a gente vê muitas pessoas hoje? Eu já tenho problemas demais meus para resolver. Como é que eu vou interessar em resolver, em ajudar o problema dos outros? A vida é de cada um, a vida é individual, cada um resolva seus próprios problemas. Mas quando Neemias recebe aquela notícia, ele fica conduído, ele fica movido com aquela notícia, e ele chorou profundamente por causa daquela situação. E aqui o Espírito Santo manda te dizer: enquanto você apenas se importar com o seu estado, com a sua situação, com os seus problemas, com os seus sentimentos, você não será capaz de reconstruir. Porque para reconstruir, você não pode entender só o seu lado, você tem que entender o lado do outro também. Para reconstruir, você não pode pensar só em você, você tem que pensar no outro também. Neemias se importou, aquilo bateu no coração dele, aquela notícia doeu profundamente nele, ao ponto de que o texto que nós lemos diz que Neemias sentou e chorou profundamente. Aquilo doeu. Quantas vidas perdidas lá fora estão passando para a eternidade todo dia, ou estão a caminho de passar para a eternidade sem Jesus? Se a gente não se condoer pelas almas perdidas, a gente nunca vai poder reconstruir a vida delas. Se a gente não se importar com os pecadores, nós nunca teremos condições de sermos elementos transformadores na vida destas pessoas. Olha para cá. Neemias recebe a notícia: Jerusalém está destruída, o povo está em miséria, o povo está abandonado, e aquilo imediatamente doeu no coração dele. E aí é que a gente tem que ir lá para o texto sagrado. Projeta para mim 1 João capítulo 3 verso 16. Projeta para mim, por favor. 1 João 3,16. O que é que diz? Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Por que toda reunião a gente faz oração intercessória pela família? A gente está aqui em cima, não pensa você que a gente não percebe. Às vezes a gente daqui contempla irmãos e irmãs com dificuldade de fazer oração por algumas pessoas.
Porque talvez tenha uma situação mal resolvida entre você e alguém da sua família. E como é que você vai orar por alguém que te ofendeu? Como é que você vai orar por alguém que te magoou? Como é que você vai orar, pedir para Deus abençoar quem só atrapalhou a sua vida? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida. Deus amou, por isso Ele deu seu único filho. Aí lá em 1 João 3,16 vem a prova deste amor. Agora vem a nossa parte no relacionamento. Deus me amou e Ele deu o filho dele para mim. Então agora tem a minha parte, porque é preciso dois para fazer um relacionamento. E aí vem a palavra: nisto eu conheço, eu tenho a prova do amor. Que Deus, que Jesus fez a parte dele. Ele deu a vida dele por nós. Agora eu provo o meu amor a Ele, imitando o seu exemplo, dando a minha vida pelos meus irmãos. Para reconstruir relacionamentos, número 1, tem que se importar. E se importar com alguém significa renunciar sua própria condição e obedecer o principal dos mandamentos. Lembra dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a Bíblia diz: este é o primeiro e o principal mandamento, mas o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vive, olha para mim, a gente vive na cultura do alto amor. E não é errado você se amar, você tem que se amar. A gente vive na cultura, na geração da autoestima. Se amar é importante. Se achar capaz, se achar bonito, isso é maravilhoso. É importante. Mas no que diz respeito ao espírito, você se amar diante de Deus representa muito pouco. Para Deus, o mais importante é você ser capaz de amar alguém a ponto de perdoar uma ofensa. Amar alguém a ponto de esquecer alguma coisa ruim que uma pessoa te fez, em nome de reconstruir uma história nova ao lado daquela pessoa. Para reconstruir, eu tenho que dar valor àquilo. Acabar de destruir logo e cada um seguir o seu caminho é fácil. Mas hoje de manhã o convite de Deus é para que sejamos reconstrutores dos nossos relacionamentos. Número 2, faz comigo, número 2. Vamos lá, cadê a mão de pregador? Vai. Número 2. Para reconstruir, nós precisamos reconhecer a realidade para poder transformá-la. Eu vou repetir. Para reconstruir, você precisa entender o que está acontecendo, para você ser capaz de transformar aquela circunstância. Neemias recebe a notícia, olha para cá. A cidade está destruída, está insegura porque os muros que protegiam a cidade foram destruídos. Os portões que protegiam a cidade foram queimados. O povo está abandonado. O povo está em miséria. A situação está caótica. E para Neemias receber aquela notícia, foi um choque de realidade. Olha para cá. Foi um choque de realidade. Poxa vida, eu não sabia que a coisa lá estava tão ruim assim. Eu não sabia que a situação estava tão difícil. Aí Neemias senta, Neemias chora. Ele foi confrontado por aquela realidade ruim. Às vezes isso acontece conosco também. Quando nós recebemos uma notícia ruim, nossa primeira reação é de nos prostrarmos diante de uma má notícia. Diante da perda de um ente querido,
diante da perda de um emprego, diante de uma crise financeira, diante de uma porta fechada. A nossa primeira reação diante do diagnóstico de uma enfermidade, a nossa primeira reação muitas vezes é de nos prostrarmos. Neemias se prostrou, olha para mim, Neemias se prostrou, Neemias ficou abatido, mas Neemias não permaneceu nessa condição. A princípio, a gente pode até se abater diante de uma má notícia, mas você não pode permanecer abatido por causa dela, você precisa reconstruir. E para reconstruir, eu tenho até que entender a realidade é dura, a realidade é difícil, a realidade é cruel, mas a minha fé tem poder de mudar essa situação. A minha fé. Pode aplaudir Jesus mais forte. Mais forte, pode aplaudir Jesus. E olha que coisa, Neemias recebe a notícia, ele dá aquela baqueada, ele senta, ele chora profundamente, mas aí ele levanta e ele começa a fazer duas coisas. Ele começa a orar e a jejuar diante de Deus. Quer reconstruir? Entenda o problema, mas não fica prostrado diante do problema não. Se vista de armas espirituais, jejum e oração. Oh, você não está entendendo. Ah, pastor, porque o senhor não sabe a notícia que eu recebi. Você não sabe a que eu recebi. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida, e nem você na minha. Mas se eu for permanecer prostrado diante das situações, das circunstâncias, a minha realidade não será transformada. Eu até preciso entender o que aconteceu, mas eu não posso ficar abatido por causa disso. Eu preciso reconstruir, e para reconstruir eu tenho que usar minha fé para entender a situação, mas para transformar. E como é que transforma? Armas espirituais. Lembre-se de duas coisas: o jejum e a oração têm propósitos diferentes. Para que a gente jejua? O jejum quebranta a carne. O jejum, ele quebranta o homem carnal. O homem carnal pode estar com o coração cheio de tristeza, de amargura, de decepção, de traição, de ressentimento, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ressentimento. Aí você começa a jejuar, Deus começa a quebrantar o seu coração. Você não entendeu? Há certas castas de demônios, disse o Senhor Jesus, que só saem com jejum e oração. E amargura e ressentimento e tristeza é um mal que só é quebrado muitas vezes na força do jejum. O jejum vai quebrantando a sua carne, aí você vai ficando mais sensível à voz de Deus. Você vai ficando sensível ao agir, ao trabalhar de Deus na sua vida. Você vai ficando mais humilde. Você vai jejuando, Deus vai menos. Você, não, mas fulano que me feriu, fulano que machucou, menos, que você também não é perfeito, não, menos. E a oração, pastor, para que serve? Por que Neemias jejuou e orou? Neemias jejuou para quebrantar sua carne. Meu Deus, essa realidade é difícil. E aí ele vai jejuando, Deus vai quebrantando a carne dele. Aquela tristeza começa a ser quebrantada do seu coração. O impacto da má notícia vai sendo quebrado da sua vida. Aí ele começa a orar. Quando a gente começa a orar, sabe o que acontece? A oração traz Deus para dentro da nossa situação. A oração chama Deus para dentro da nossa vida. A oração traz Deus para dentro da nossa história. Quando a gente ora, a gente diz assim: Senhor, eu estou diante de uma situação que para os homens, para mim, é impossível. Mas o Senhor não conhece a palavra impossível. Fala comigo, para Deus. Fala forte, para Deus. Fala assim, nada. Fala mais forte, diga, nada é impossível.
É impossível para mim, é impossível para você, mas para Deus, nada é impossível. Neemias começa a orar, sua carne vai sendo quebrantada. Aí ele começa a orar, ele começa a chamar Deus para aquela situação. E quando a gente ora, nós estamos dando condições a Deus, permitindo a Deus de que Ele faça aquilo que Ele é especialista em fazer: milagres. Pode olhar, todos os grandes milagres na Bíblia aconteceram através de uma manifestação de fé. Todos os milagres na Bíblia, eles aconteceram através de uma manifestação de fé. Se hoje de manhã você chamar Deus para dentro da situação, seja ela a mais difícil que for, chama Deus para dentro da sua história. Chama Deus para dentro do seu problema. Fica de pé comigo no seu lugar. Eu vou terminar dizendo uma coisa só para você. Daqui a pouco você vai embora para casa. Quando Jesus encontra aquele homem chamado Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. Só que Zaqueu era um cobrador injusto, porque ele oprimia, ele era corrupto, ele maltratava as pessoas, ele cobrava delas um imposto excessivo, ele tirava das pessoas muito além daquilo que a lei o permitia tirar. E se fosse necessário, Zaqueu mandava até usar de violência. Olha para mim, presta atenção. E aí Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus passar. Jesus para debaixo daquela árvore e Jesus diz para ele: Zaqueu, pode descer, porque a sua fé foi tão grande para me ver, sua fé chamou a minha atenção. Agora eu quero ir na sua casa. Você chamou a atenção da minha presença. Agora eu quero ir até a sua casa. Você já parou para pensar? Olha para mim. Você já parou para pensar por que Jesus quis ir na casa de Zaqueu? Porque o problema de Zaqueu não era exatamente familiar. O problema de Zaqueu não era dentro de casa. O problema de Zaqueu era a profissão que ele tinha, a corrupção com a qual ele agia. Olha para mim. Mas a hora que Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus diz assim: hoje entrou salvação na sua casa. Porque a verdadeira mudança na nossa vida, ela não é no exterior, ela é no interior. Muitas vezes os grandes milagres de Deus na nossa vida, a transformação financeira, a transformação na profissão, nos negócios, muitas vezes esses milagres de fora, eles vão começar por dentro da sua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e falou para ele: hoje chegou salvação aqui na sua casa. Porque você tem que começar a mudar, não é para fora, você tem que começar a mudar desde aqui de dentro. E aí Zaqueu cai na real e diz: quer saber de uma coisa, Senhor? Toda pessoa que eu prejudiquei, eu vou restituir e vou restituir a mais. A mudança foi tão grande. Isso poderia ter acontecido lá na rua, lá naquela árvore onde Zaqueu estava? Poderia.
Mas Jesus fez questão de ir na casa dele, de entrar na casa dele, para transformar não só a vida de Zaqueu, mas para transformar toda a sua família, porque, querendo ou não, todo mundo era beneficiado da corrupção de Zaqueu. Toda a casa de Zaqueu, toda a família de Zaqueu era beneficiada pelo a mais que ele tirava das pessoas. Então não ia adiantar só Zaqueu mudar, toda a sua casa tinha que mudar também. Você já foi mudado. Quem aqui já foi mudado? Quem aqui já foi mudado? Agora chegou a hora de mudar a sua casa, mudar a sua família, mudar as pessoas que convivem com você. Hoje é dia de reconstruir. Para reconstruir tem que se importar, tem que dar valor. Para reconstruir tem que perdoar. Para reconstruir tem que esquecer algumas coisas. Para reconstruir tem que considerar o outro maior do que você. Para reconstruir, você tem que esquecer um pouquinho da carga pesada que você carrega e se colocar à disposição para carregar a carga um do outro. Os oficiais comigo no primeiro degrau. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida a primeira das 7 unções. E essa unção, ela tem um nome. Fala comigo, essa unção tem um nome. Pastor Júnior, qual é o nome dessa unção? Essa unção é a unção de Neemias. A unção de Neemias é a unção daqueles que se importam com o outro. Domingo passado, quando a pastora Ronimar veio falar comigo, que a irmã Maria tinha dito, olha, a irmã Edeni vai passar por um procedimento. Naquele momento, eu entrei em oração. Senhor, põe as tuas mãos. Senhor, eu me importo com o teu filho. Toda a sua casa, sua esposa, todos se importam. E eu disse, mandei uma mensagem. Liguei para ele. Falei, que dia que o senhor vai fazer o procedimento? Que horas? Me avisa. Nós vamos orar agora. Mas na hora eu quero estar, me fala que horas vai ser, porque eu quero estar orando. Essa é a unção de Neemias. Ele fez o procedimento na sexta-feira e hoje já está aqui para a glória de Deus. Quer contar o testemunho? Daqui a pouquinho eu vou te chamar para contar o testemunho. A unção de Neemias é a unção daqueles que dão valor ao que o outro está passando. Quando a palavra do Senhor, você está com pressa? Me dá mais 10 minutos. Você me dá 10 minutos? Eu sei que nossa hora já está chegando. Me dá 10 minutos. Porque está um ambiente, um trabalhar de Deus tão gostoso aqui agora. A unção de Neemias é a unção daqueles que dão valor ao que o outro está passando. É muito fácil você se importar com os seus problemas. É muito fácil você dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando. A unção de Neemias é a unção daqueles que se importam pelo que o outro está vivendo, que se importam com aquilo que o outro está passando. A unção de Neemias é a unção daqueles que reconhecem que a situação é difícil. A unção de Neemias é a unção daqueles que não estão negando a realidade, mas que não estão aceitando-a também.
que querem mudar essa realidade. A unção de Neemias é a unção daqueles que dizem: é verdade, vai ser difícil reconstruir esse casamento depois de uma traição, vai ser difícil reconstruir uma amizade depois da decepção, vai ser difícil reconstruir depois disso e disso e disso e disso, vai ser difícil, mas não é impossível. E se é impossível para mim, não é impossível para Deus. Você está me entendendo? Fala graças a Deus. Se você está aqui hoje de manhã, por favor, evangelista Ivan, por favor, distribui nas mãos de cada um dos oficiais. Se você está aqui hoje de manhã e você quer reconstruir, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente, diante de um desses homens ou mulheres de Deus, e nós vamos ministrar sobre a sua vida a primeira das 7 unções. Você acredita nisso?